Ai, meu Deus. Não se fazem pupilos como antigamente. As pessoas ficam cada dia mais desconectadas com o tempo e com a etiqueta. Uma hora dessa. Não chegaram ainda. Ai, ai. Às vezes eu penso que eu deveria voltar a ser caixeira viajante. Essa coisa de ser tutora de crianças não é muito pra mim, não é mesmo? Olá, olá, olá. Seja bem-vindo à nossa aula inicial. Uma viagem ao mundo medieval. Lógico, com sua queridíssima professora. Eu estou muito feliz de poder voltar com esses momentos de aprendizagem, já que você, infelizmente, não tem muito conhecimento, não é mesmo? Lógico que tem muito a ver com o fato de sua mãe ter sido amante do seu pai. Pois é, né? Sim, ter tido você quando a viúva ainda estava viva e você ter sido fruto de um casamento extraconjugal, não é mesmo? A nossa sociedade vitoriana é muito rígida para essas situações sociais. Então, apesar de você já ser um adulto, você está tendo acesso apenas agora às aulas particulares que a maioria das crianças da aristocracia tem na sua primeira infância. Mas quem sou eu para julgar, né? Porque todos nós temos um passado. Alguns um passado mais complexo que outros. Ai, ai. Mas não vamos relembrar o meu passado aqui. Vamos falar do passado da humanidade. E eu preparei uma aula maravilhosa para você. E vamos falar de uma mulher à frente do seu tempo. Pois é, uma mulher interessante, uma mulher multifacetada, como o mais puro dos diamantes. Uma mulher pela qual a luz da sabedoria conseguiu chegar aos homens, assim como um cristal dispersa todas as cores da luz e faz com que nós possamos perceber o que não estava ali aos olhos nus. Ai, ela é minha queridinha, sabe? Pois é, porque eu gosto muito de mulheres à frente do seu tempo. E ela, assim, era muito à frente do seu tempo. Estamos falando de uma pessoa da Idade Média. E apesar de muitos falarem que a Idade Média foi a Idade das Trevas, nós sabemos muito bem que isso é apenas propaganda. Isso mesmo, meu amor. Propaganda negativa que surge ali depois da Revolução Francesa. A Idade Média foi a Idade da Luz, se você me perguntar. Pois é. Era uma idade, obviamente, com seus problemas, assim como a nossa belíssima idade vitoriana tem seus problemas, seus preconceitos, suas dificuldades, suas estranhezas. A Idade Média foi da mesma forma uma idade complexa, porém, nós esquecemos as estrelas mais brilhantes desse período. E na minha opinião, Hildegarda foi uma delas. Estou falando de uma mulher que foi uma pessoa influente numa época onde as mulheres geralmente ficavam na cozinha ou no convento. Ela foi para o convento, mas trouxe com ela muita sabedoria, muita desenvoltura e muito empoderamento. Ela viveu a vida inteira no convento, mas conseguiu produzir na música, na arte, em peças teatrais, em livros místicos e proféticos, e também ela era uma médica informal da Alemanha, uma mulher
muito, muito sábia. Por isso que nós iremos falar dela hoje. E eu também trouxe, deixe-me mostrar a você, eu trouxe algumas pedras para te mostrar. Porque sim, na Idade Média, assim como nos anos anteriores em diversas partes do mundo, como no Oriente Médio, por exemplo, as pedras eram utilizadas de forma terapêutica. Pois é, não de forma, digamos assim, esotérica ou misteriosa ou com magia, mas enxergando nas pedras poderes terapêuticos similares aos poderes terapêuticos das ervas, por exemplo, dos chás. Então, os minerais, eles eram usados para enriquecimento e tratamento físico dos corpos e também tratamento mental, emocional, dos temperamentos, para realinhar os temperamentos do homem. Isso acontece na Índia, isso acontece no Oriente Médio, isso vai acontecer também na Grécia e em Roma e também em todas as dinastias egípcias. As pedras eram usadas em terapias e no período greco-romano, a pedra ametista, por exemplo, essa pedra que nós temos aqui, ela era usada para proteger os generais, os reis, as pessoas influentes do poder de venenos e também para protegê-los de uma bebedeira excessiva, daquela ressaca básica, sabe? Eu conheci a sua mãe na vida anterior dela, quando ela era uma jovem muito libertina e ela bebia muito, 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 muito. Eu diria que sua mãe talvez se beneficiasse de um cálice de ametista. Cálice de ametista. No período greco-romano, eles usavam cálices de ametista para que o vinho se purificasse de qualquer veneno e também para que diminuísse a chance de se embriagar ou de passar mal ou de ter uma ressaca, porque se existe um povo que foi vítima de passar mal e ter ressaca por causa de cachaça, foram os romanos, né? Pois é, eles em suas festas e suas orgias tinha até locais específicos para você expelir o conteúdo do seu estômago. Isso mesmo, porque as pessoas ficavam realmente doentes de tanto beber e comer. Obviamente, a nossa querida Santa Hildegarda, a monge, a abadesa Santa Hildegarda, desaprovaria tudo isso, já que ela era uma mulher comedida, equilibrada e uma mulher que ensinava a todos a viver em harmonia com o corpo, o espírito e a alma. Uma mulher sábia, não é mesmo? Então, ametistos no latim quer dizer não embriagado, justamente o termo que deriva do uso terapêutico e medicinal da ametista. E a Santa Hildegarda, ela usaria posteriormente a ametista no tratamento de diversas doenças. Por exemplo, para dormir melhor, você pode dormir com um colar ou uma pulseira de ametista. Ela achava que os minerais tinham propriedades intrínsecas, físicas, que interagiam com o corpo humano. E ela via tudo isso através do dom do discernimento e da sabedoria. Ela via essas coisas sobrenaturais na natureza pelos dons do Espírito Santo, já que ela era uma mística e
profetiza. Uhum. A ametista também era usada no tratamento da pele para ficar cada dia mais bonita. E é lógico que sua digníssima mãe não precisa, já que ela é a mulher mais bela de Londres. E também no tratamento de caroços ou tumores. Interessante, não é mesmo? E não é apenas a ametista, não. Nós temos diversas outras pedras e ervas que eram usadas por Santo Delgado. E ela também participava desse experimento de forma científica. Ela usava o método científico antes mesmo do mesmo ser colocado no papel, já que ela fazia observações. Ela tinha a infusão do Espírito Santo para entender, para ter discernimento de quais ervas e quais minerais usar. E aí ela aplicava, porque no convento dela, ela tinha uma área para tratar os pobres e os doentes. Então, no convento dela, ela tratava as pessoas e fazia anotações dos seus experimentos médicos. E isso tudo vai se tornar um livro chamado Física, onde ela explica o uso dos alimentos, das ervas e dos minerais para o benefício do ser humano de forma holística, ou seja, como um todo. Se você quiser, nós podemos fazer outro momento onde eu falo os tratamentos mais comuns da mesma, né? Porque hoje nós vamos nos concentrar um pouquinho em sua biografia. Ela também tem receitas, uma receita em particular muito interessante, que são os biscoitinhos da alegria. Segundo ela, o uso de espelta, que é uma farinha de trigo mais, digamos assim, tradicional e antiga. O uso da espelta com algumas especiarias faria com que a depressão, a tristeza, a melancolia deixasse o corpo do paciente. Ela é muito interessante. Então, nós temos aqui a nossa ametista. E também nós temos outras pedras. Por exemplo, o jaspe, que segundo ela é uma das pedras que o demônio odeia. Isso mesmo. Lembrando que ela tinha a visão tanto do corpo quanto do espiritual. E a Santa Delgarda dizia que o demônio, os espíritos malignos odeiam jaspe. E ela indicava para que mulheres em trabalho de parto carregassem uma pedra de jaspe na mão para que todos os espíritos malignos saíssem de perto da mãe que estava ali a dar a luz a seus filhos. Também indicava o uso do jaspe para espantar todos os pesadelos da noite. Ela usava também, por exemplo, a ônix, que você sabe muito bem, como todas as pedras negras, ela é uma pedra muito usada no nosso período vitoriano. A ônix é uma pedra negra que foi utilizada por muitos e muitos anos em outras tradições, mas segundo Delgarda, é uma pedra que ajuda no equilíbrio do sistema digestivo. Então ela fazia vinho de ônix. Nós temos o cristal de rocha, por exemplo, que é um quartzo totalmente incolor, e segundo Delgarda, o cristal de rocha era utilizado para tratamento de problemas da tireoide. Temos vários tratamentos e pedras para conversarmos sobre em um próximo momento. Mas agora, que tal eu contar para você o que foi escrito nos livros de conhecimento e de história sobre Hildegarda de Bingen? Você vai se encantar, assim como eu. Bem, Hildegarda de Bingen nasceu no verão de 1098, bem na virada do primeiro milênio. Ela foi apelidada a Sibila
do reino. E o que é uma sibila? A sibila, no período greco-romano, eram as mulheres que tinham visões, que eram profetisas, que eram místicas, que eram as pessoas que diziam o que era do campo espiritual. Então, como o mosteiro dela ficará ali perto do reino, eles chamavam ela de Sibila do Reino. Ela foi uma monja beneditina, mística, escritora, teóloga, naturalista, poeta, dramaturga, agiógrafa, quer dizer, ela escrevia sobre a vida dos santos, linguista, epistológrafa, ela escrevia cartas, pregadora, compositora e médica informal alemã. Foi mestra do mosteiro de Habsburg, em Bingen am Rhein, na Alemanha. É uma santa e doutora da Igreja Católica. Ela foi esquecida por muitos e muitos anos, mas foi canonizada e se tornou doutora da Igreja recentemente. Os escritos dela são incríveis, levando em consideração que ela nasceu ali no século, bem no começo do segundo milênio, né? Então, ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. Eu acho que em português a palavra que pode descrevê-la é polimata, que quer dizer uma pessoa que tem uma capacidade intelectual tão à frente dos outros que ela se destaca em vários campos do saber. Por exemplo, Leonardo da Vinci também era polymath ou polimata, se eu estou falando corretamente. Ela também vai escrever um livro chamado Sci Vias Domini, Sci Vias Domini, ou Scivias Domini, que no latim quer dizer observai ou aprendei os caminhos do Senhor. Uma personalidade muito citada, mas de fato pouco conhecida pelo grande público moderno, rompendo as barreiras dos preconceitos contra as mulheres que existiam em seu tempo, se tornou respeitada como autoridade em assuntos teológicos. Louvada por seus contemporâneos em altos termos. E isso em si já era um milagre, já que as mulheres sofriam preconceito. Hoje é considerado uma das figuras mais singulares e importantes do século XII europeu, e suas conquistas têm poucos paralelos, mesmo entre os homens mais ilustres e eruditos de sua geração. Ela simplesmente é um exemplo de mulher empoderada e da capacidade intelectual feminina. Na minha humilde opinião, é claro, eu acho que todas as mulheres deveriam conhecer mais sobre Santa Hildegarda. Ela é simplesmente uma mulher fora do comum, fora da curva. Seus vários e extensos escritos mostram que ela possuía uma concepção mística e integrada do universo, ainda que essa concepção não excluísse o realismo e encontrasse no mundo muitos problemas. A solução para eles, de acordo com suas ideias, deveria advir de uma união cooperativa e harmoniosa entre o corpo e o espírito, entre a natureza e a vontade humana, entre a vontade humana e a graça divina. Mas não tentou inaugurar uma nova corrente de pensamento religioso. Sempre permaneceu fiel à ortodoxia do catolicismo e combateu as heresias e a corrupção do clero. Quis, acima de tudo, desvelar para seus semelhantes os mistérios da religião, do cosmos, do homem e da natureza. Ela era maravilhosa, sou muito fã, né? Vocês sabem. Para ela, o universo era a resposta para as dúvidas da humanidade, e a humanidade era a resposta para o enigma do universo.
Mas, como escreveu, se a humanidade não fizesse a pergunta, o Espírito Santo não poderia respondê-la. Foi a primeira de uma longa série de mulheres influentes tanto na religião como na política, e um representante típico da aristocracia cultural beneditina. Orgulhosa de pertencer a uma elite social e espiritual, mostrou-se, no entanto, humilde e submissa a Deus, lembrando que ela nasceu aristocrata, mas devido já a problemas de saúde, a sua saúde era extremamente frágil. E ela também já tinha visões místicas desde a sua infância. Então, desde a primeira infância, ela foi deixada no convento. Era bem comum nessa época as famílias que tiveram muitos filhos, alguns dos filhos deixavam para o Senhor em conventos e ajudavam na criação e também no sustento do convento, já que a família dela era rica. E ela morre com 81 anos, que era uma coisa assim fora do comum para o período. Nós estamos falando da Idade Medieval, que não tinha bezetacil, não tinha anti-inflamatório, não tinha antibiótico, entendeu? Não tinha saneamento básico, não tinha vacinas. Então, assim, é simplesmente incrível, incrível. Amo, 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 amo. Além de mística, teóloga e pregadora, foi poetisa e compositora talentosa, deixando obra de vulto e original. Lembrando que ela também é a padroeira dos músicos. Então vamos falar um pouquinho de sua biografia. Hildegarda nasceu em uma família da pequena nobreza de Bernsheim, que estava a serviço dos condes de Sponheim, e que produziu diversas personalidades religiosas e culturais, entre elas 2 de seus irmãos, Hugo, mestre do coro da Catedral de Mongústia e mentor do bispo de Liege, e Róricos, que se tornou cônego da abadia beneditina de Tholen. O nome da família não foi transmitido com segurança à posteridade, mas é possível que fosse von Stein, a partir de algumas indicações nos documentos primitivos. Hildegarda foi a 10ª filha de Hildeberg e Mechtilde, e por esse motivo teria sido considerada como um dízimo à igreja. Mas é possível que o fato dela, desde tenra infância, experimentar visões, combinado com a sua saúde precária, teriam sido os motivos principais para destiná-la à vida religiosa. Segundo a Vita Santa Hildegardes, a mais importante biografia sobre ela, aos 3 anos de idade, ela teve sua primeira experiência espiritual, quando viu uma luz de brilho deslumbrante que fez sua alma tremer. E nos anos seguintes, essas visões se repetiam com frequência. Hildegarda relatou algumas delas para algumas pessoas de sua família, mais intimidada com a reação surpresa e desconfiada que causavam, logo cessou de mencioná-las. Com 8 anos, foi confiada aos cuidados de Jutta, filha do conde Sponheim, que era mestra de um pequeno grupo de monjas enclausuradas de um eremitério anexado ao mosteiro, que a supervisionava. Jutta introduziu Hildegarda no modo de vida dos beneditinos e deu-lhe as primeiras letras através da leitura das escrituras. Possivelmente também lhe ministrou elementos de música. Em uma época, os mosteiros beneditinos eram uma das melhores opções para os membros da aristocracia germânica que desejavam se dedicar à religião. Estava entre os mais importantes centros de cultura da Europa medieval e podiam promover uma educação esmerada para os filhos da nobreza. Mas parece que no seu caso, a julgarmos por suas repetidas declarações mais tarde, sua educação foi rudimentar. Suas experiências visionárias continuavam, mas ela ainda não sabia definir a sua origem. Dizia que via e ouvia as coisas em sua alma, chegava a ter sensações táteis e olfativas, e ao mesmo tempo continuava alerta para com que
se passava no mundo físico e em plena posse de suas faculdades mentais e corpóreas, mas mesmo assim ela se exauria ao ponto de deixá-la doente. Em 1114, ela fez os seus votos definitivos e ingressou na ordem beneditina. E elas ficavam isoladas do mundo. Essas monjas eram atendidas em missas por monges também. E elas eram ensinadas no latim, na retórica sacra e da doutrina da Igreja Católica com frequência. Logo a fama de virtude da sua mestra, que veio a ser santificada, e a dela própria, começaram a atrair outras monjas ao pequeno eremitério, que inicialmente possuía uma porta e uma janela, mas gradualmente foi ampliado. É possível que tenha se envolvido então no cuidado de doentes e gestantes, incrementando suas práticas musicais. Segundo o que disse anos depois, sua saúde melhorou. Ela se sentia mais confiante e sua habilidade clarividente se desenvolveu, passando a ser capaz de prever o futuro. Ela também vai escrever bastante sobre profecias, inclusive profecias para os fins dos tempos. É importante lembrar que quando ela nasce, apenas 100 anos no novo milênio, em 1098, no ano 1000, quando foi a virada do primeiro milênio, existiu assim um afã, uma vontade de estudar mais sobre Apocalipse, o final dos tempos e tudo mais. Então, ela, 100 anos depois, ela vem também com revelações e ela vai explicar também sobre eventos futuros do final dos tempos, digamos assim. Mas ela vai explicar sobre muitas coisas. Ela escreve demais. Ela é uma mulher que vai escrever muito, 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 muito. Quando Juta, que era sua mestre, morre, ela se torna abadesa do convento. E ela vai reformar o convento também. Como? Ela vai separar o convento, que era associado com os monges, que eram homens. Ela vai separar o convento e fazer um convento só para mulheres. E isso com o intuito de proteger as filhas dela, as filhas espirituais dela. Então ela vai criar um convento só para mulheres. E ela vai seguir adiante com seu confessor e um padre que assistia às monjas nesse convento, que então se tornaria exclusivamente feminino. E a fama de Hildegarda, ela se multiplica. Como eu falei, ela tem uma vida muito extensa. Ela vai viver até os 81 anos. E ela escrevia muitíssimas cartas. Ela aconselhava reis, ela aconselhava o Papa. Ela escreveu cartas para santos contemporâneos. E ela era uma mulher extremamente influente, extremamente respeitada. O convento dela recebia muitas doações. Infelizmente, o convento dela, depois de depois de centenas de anos, o convento foi destruído. Mas ela cria ali um pedacinho do céu, porque ela cria um convento feminino. Ela começa a escrever peças de teatro que explicam a teologia. Ela começa a desenvolver locais para tratamento dos doentes. Ela trabalha com a música, com a arte, com a natureza, com a alimentação. Ou seja, ela era uma mulher muito... A luz de Hildegarda brilha até hoje. Então, a luz de Hildegarda brilha até hoje. Ao meu ver, com certeza, é uma das mulheres mais brilhantes da Europa até os dias de hoje. Eu acho ela um exemplo para as gerações futuras, e eu estou muito, muito interessada em conversar mais e mais sobre ela com você. No nosso próximo momento sobre Santa Hildegarda, eu vou te mostrar um pouquinho sobre os chás, sobre as ervas, sobre as receitas dos biscoitinhos da alegria e sobre as pedras. E dicas também na terapia dos olhos, de olhar para o verde, na terapia naturalística dessa grande mulher, nesse ícone,
esse símbolo da beleza da mulher cristã que nós temos brilhando desde a idade medieval até os dias atuais. Então eu espero que você tenha gostado do nosso momento de aprendizado, que tenha te relaxado, que você durma bem. Se precisar, use alguma ametista próximo de você, no seu corpinho, e nós nos vemos no próximo momento para a nossa próxima aula. Diga à sua mãe que eu mandei minhas saudações e que estou esperando o meu cheque.